Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Antes de eu apresentar o Thiago, eu só vou deixar aqui claro que eu vou passar duas listas diferentes de presença, uma para os alunos que estão inscritos na disciplina de pós-graduação, daí tem uma folha específica para eles, e para os outros tem uma lista de presença aqui, porque depois vocês vão ver com o tempo que vocês vão receber um certificado por e-mail, ok? E aqui a gente pede as seguintes informações: o nome, a instituição que vocês leem e o e-mail, tá ok? Aqueles que são da USP também podem colocar seu número USP, tá bom? E daí a gente emite os certificados e manda para vocês por e-mail, tá bom? Muito obrigada pela participação. Então eu vou passar aqui, a professora Cláudia me ajuda, enquanto eu faço aqui a apresentação de mais um egresso do nosso programa de pós-graduação. Neste ano, as conferências da escola, elas estão relacionadas aos 40 anos, né, de comemoração de 40 anos do nosso programa de pós-graduação. Ele iniciou-se o mestrado em 1977, o primeiro mestrado em Educação Física e Esporte do Brasil. Depois, em 1989, nós iniciamos o programa de doutorado na área de Educação Física, também pioneiro no Brasil. E, comemorando esses 40 anos, o que nós estamos fazendo esse ano é chamar várias pessoas que têm relação, são egressos do nosso programa, para que eles mostrem o trabalho deles e onde eles estão hoje, o que eles fazem para vocês. Então, o Thiago é um egresso do nosso programa, eu diria que ele é um egresso fresco. Opa, abri errado, está aqui, ó. O Thiago, ele é um egresso fresco do nosso programa, tá? Está funcionando não, você já tinha testado? Tá sim. Então está aqui o Thiago. O Thiago atualmente, ele é pós-doutorando na Faculdade de Medicina da USP, tá? Nesse período aqui, começou esse ano, 2017 vai até 2019. Ele é doutor em ciências aqui pela nossa escola. Quando eu digo que ele é um egresso fresco, é porque ele se formou ano passado, em 2016, pela Escola de Educação Física, e sob a orientação da professora Cláudia Fujás. Ele fez também um período de doutorado sanduíche, aonde? Em Liverpool, né? No Research Institute for Sport and Exercise Science da Liverpool John Moores University, sob a orientação do professor David Lowe, que também esteve aqui na escola e falou nessa conferência. Ele fez mestrado em Juiz de Fora sob a orientação de um egresso do nosso programa da minha época, o Jorge Perru de Lima, minha época e da Cláudia. E ele graduou-se em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora também. E quais são as especialidades, né, as expertises do Thiago? Né? Ele gosta bastante de exercício físico nas doenças crônicas não transmissíveis, controle autonômico e exercício, recuperação da frequência cardíaca após exercício, variabilidade da frequência, termorregulação. Agora, mais recentemente, artrite reumatoide e hipertensão também já é uma expertise já há algum tempo que o Thiago tem. E gostaria de dizer também que o trabalho de tese do Thiago foi o trabalho escolhido pela comissão de pós-graduação para representar a nossa escola para o prêmio CAPES Teses. Tá bom? Então é um orgulho muito grande e a gente agradece o Thiago por vir aqui e compartilhar um pouquinho da experiência dele, que é recente, com a gente. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Bom, acho que é sempre bom deixar o texto do Lattes direitinho, né? Porque eu nunca pensei que alguém ia ler assim para uma audiência, porque é até sem graça, né? Acho que a próxima vez eu vou colocar só doutor de Educação Física, não fica essa sucesso assim. Que é até sem graça, até corado aqui na frente.
Bom, obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado à Comissão de Pesquisa da Escola de Educação Física. Um motivo de muita alegria falar aqui hoje sobre o meu trabalho de doutorado. Tá? Então, a ideia é trazer um pouco da discussão de tudo que eu trabalhei durante o doutorado sobre recuperação da frequência cardíaca pós-exercício, que é um tema que me interessa, que sempre me interessou e continua a me interessar. Tá? Então, o título da apresentação de hoje: Mecanismos Reguladores da Recuperação da Frequência Cardíaca. Bom, antes da gente falar especificamente de recuperação de frequência cardíaca, é importante que a gente faça uma revisão sobre a regulação autonômica cardiovascular. Né? Então, a gente sabe que a atividade cardiovascular ela é regulada neuralmente pela atuação do sistema nervoso autônomo. Né? Então, o sistema nervoso autônomo, cujo centro de controle está presente aqui no bulbo, né? Ele vai atuar sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos. Sobre o coração, a partir da atuação das suas alças, né, vagal, a sua alça vagal ou parasimpática, que promove bradicardia, né? E também sobre a ação da sua alça simpática, que sobre o coração vai promover taquicardia, vai promover aumento da força de contração desse coração. E também ele é capaz de atuar, sobretudo a partir da sua inervação simpática nos vasos, nos receptores alfa, promovendo vasoconstrição. É importante a gente destacar que essa regulação ela é bastante fina. Então, ela é capaz de responder a qualquer estressor que aconteça. Né? Mas alterações crônicas desse equilíbrio, eles podem trazer adaptações negativas. Né? E é isso que acontece nas doenças crônicas, nas doenças cardiovasculares. Então, a gente tem um padrão muito claro de disfunção autonômica cardiovascular das doenças cardiovasculares, que envolve o aumento da atividade simpática para o coração, né, uma redução também da atividade parasimpática para o coração, e o aumento da atividade simpática para os vasos. Esse padrão de disfunção autonômica, típico das doenças cardiovasculares, ele vai promover uma série de adaptações, seja funcionais, seja estruturais negativas. Eu trouxe algumas aqui, como por exemplo, remodelamento do coração, arritmogênese, taquicardia, para o vaso também, né, o remodelamento com o aumento da relação parede-luz do vaso e vasoconstrição. Essas alterações... Parou. Pega o outro. Alô? Essas alterações, elas vão pavimentar o caminho para as doenças cardiovasculares, que representam a principal de cada. Melhor trocar. Troca logo. Que representam a principal causa de mortalidade no nosso país. Então, qualquer ferramenta ou ter ferramentas que avaliem esse controle autonômico cardiovascular é bastante desejável para a gente tentar evitar esses desfechos aqui que eu falei para vocês. E a literatura já deu conta de propor, de testar diversas ferramentas para avaliar a função autonômica cardiovascular. Então, a gente tem ferramentas mais diretas, né, que vão quantificar mesmo o drive autonômico para um determinado território, e também temos ferramentas não invasivas, mais indiretas. Tá? Em relação a essas ferramentas indiretas e não invasivas, é aí que está a recuperação da frequência cardíaca, que é o tema dessa apresentação. Então, a recuperação da frequência cardíaca ela é uma ferramenta não invasiva para avaliação da função autonômica cardíaca. Então, agora a gente está falando só da função para o coração, após uma condição de esforço físico. Por que eu sublinhei aqui após... Acho que a culpa é sua. Vai deixar que a gente... O Manuel está indo lá ver. Eu posso falar alto também. É que... Para gravar. É esse aqui que eu... Será que a minha preferência de onde você está? Vai para outro lado. Ok, funciona. Bom,
Então, a recuperação da frequência cardíaca é uma ferramenta não invasiva para avaliação da função autonômica cardíaca após uma condição de esforço físico. Por que eu sublinhei após uma condição de esforço físico? Porque o exercício físico, por si só, ele promove um estresse importante sobre esses sistemas de regulação neural da atividade cardiovascular, né? E parece que quando a gente avalia essa reorganização do sistema, e parece que quando a gente avalia a regulação desse sistema após uma condição de distúrbio dele, essa reorganização, ela informa muito em termos de fisiologia do controle autonômico e também é capaz até de prever eventos adversos. Tá? Então, eu acho que essa é uma força da ferramenta, uma força desse método da recuperação da frequência cardíaca. Então, revisando o que é esse estresse que o exercício promove, né? A gente sabe que a frequência cardíaca ela aumenta de maneira linear com o incremento da carga durante o esforço físico. Isso se dá pela ação subjacente das alças do sistema nervoso autônomo, com uma redução do controle parasimpático, né, que ele freia a frequência cardíaca. Então, se eu reduzo, essa frequência vai subir. E uma intensificação, sobretudo nas cargas mais altas, da atividade simpática, que vai intensificar essa taquicardia, vai fazer com que a frequência cardíaca suba ainda mais. No final do exercício, então, no exercício máximo, eu vou estar numa condição de aumento da atividade simpática importante e a modulação, o controle parasimpático, ele está mais reduzido. Tá? E aí eu atinjo o exercício máximo e resolvo interromper esse exercício. Resolvo parar esse exercício. O que acontece com a frequência cardíaca? Ela cai, todo mundo, a gente sabe disso, a frequência cardíaca cai quando a gente termina o exercício. Mas como ela cai? Ela cai com essa carinha aqui, ó. Esse é um dado de frequência cardíaca ao longo da recuperação, obtido batimento a batimento, e a gente percebe essa característica que a gente chama de queda exponencial da frequência cardíaca. Essa queda é bifásica. Então a gente tem uma fase rápida, que é caracterizada por uma queda importante e rápida da frequência cardíaca, geralmente aí no primeiro minuto pós-exercício, e uma queda mais lenta, mais gradual, que geralmente parte do segundo minuto até a frequência cardíaca atingir valores próximos ao basal. Tá? Os estudos que tentaram avaliar a atuação do sistema nervoso autônomo sobre a recuperação, eles revelaram que a fase rápida da recuperação da frequência cardíaca ela é determinada predominantemente pela reativação do controle vagal que estava suprimido no exercício físico. Enquanto a fase lenta da recuperação da frequência cardíaca ela é determinada pela continuação dessa reativação vagal, mas de maneira bastante interessante e importante pela retirada da atividade simpática que estava intensificada durante o esforço físico. No entanto, é importante a gente destacar que essa regulação autonômica, né, essa reativação vagal, retirada simpática pós-exercício, ela vai resultar da ação integrada de diversos mecanismos neurais de controle cardiovascular. E foi aí que a gente começou a pensar na minha tese de doutorado, no meu trabalho de doutorado. A gente foi investigar quais desses mecanismos poderiam estar afetando o controle autonômico pós-exercício. Tá? E a gente foi puxar lá do exercício físico. Né? Quais são os mecanismos neurais de controle cardiovascular que regulam a atividade autonômica, regulam as respostas autonômicas durante o exercício. Tá? Então a gente viu, né, que durante o exercício a gente tem um aumento do simpático, uma diminuição do parasimpático, promovendo aumento da frequência cardíaca, mas quais são os mecanismos que estão regulando essa resposta? Então o organismo ele é muito bem controlado. Então a gente tem uma série de mecanismos que vão auxiliar e vão informar aqui para o meu sistema nervoso central que eu vou fazer um exercício, que eu estou fazendo um exercício. A gente tem mecanismos de origem central, como, por exemplo, o comando central, que é um mecanismo com origem em áreas supraanulares, né, notadamente do córtex motor, associado ao próprio movimento voluntário, mesmo à percepção do esforço do exercício. Tá? A gente tem também mecanismos periféricos,
como por exemplo, os mecanorreceptores, né, o mecanorreflexo, que são sensores de movimento que a gente tem na musculatura esquelética, tá? E também os metaborreceptores ou metaborreflexo, que são sensores de produção de metabólitos, de modificação do pH na musculatura esquelética. Tá? E a gente tem também um mecanismo mais sistêmico, que é a termorregulação. Então, quando a gente faz exercício, a nossa temperatura aumenta. E eu tenho no meu corpo, tanto na pele quanto no sistema nervoso central, no hipotálamo, mecanismos que vão sentir esse aumento de temperatura e disparar as respostas efetoras para evitar um aumento exagerado dessa temperatura. Então, como que funciona a influência desses mecanismos sobre o sistema de regulação autonômica? Então, a gente tem aqui, né, uma referência vindo de áreas superiores para o centro de controle cardiovascular e mesmo aferências vindo para o centro de controle cardiovascular. Todas essas informações vão ser integradas nesse centro de controle, no bulbo, como eu falei para vocês, e a gente vai ter a resposta de redução da atividade parasimpática, aumento da atividade simpática, com consequente aumento da frequência cardíaca. Então, estamos falando de durante o exercício. E a gente começou a tentar pensar em como que seria a atuação desses mecanismos na regulação da recuperação. Então, se a gente ativa eles durante o exercício, a gente vai necessariamente desativar eles na recuperação. Mas como é isso? E como que isso contribui para aquela cinética de recuperação que eu mostrei para vocês? E aí a gente criou esse modelo, que era um modelo para tentar explicar como que os mecanismos de controle cardiovascular participam das respostas autonômicas que induzem a recuperação da frequência cardíaca. A gente publicou esse modelo, então isso aqui é um artigo de revisão que a gente escreveu, mas era um modelo teórico, mais lógico do que propriamente testado. Mas como que era esse modelo? Então, de acordo com esse modelo, imediatamente após o exercício, dada a ausência de movimento, haveria a cessação da ativação do comando central e do mecanorreflexo. E a desativação desses mecanismos estaria, então, por trás da reativação parasimpática, que caracteriza a fase rápida da recuperação. Posteriormente, haveria, com a remoção dos metabólitos e a diminuição da temperatura e do metabolismo energético, haveria aí uma diminuição progressiva da ativação do metaborreflexo e da termorregulação, que precederiam a retirada simpática, que caracteriza a fase lenta de recuperação da frequência cardíaca. Mas, como eu comentei com vocês, esse é um modelo teórico que, portanto, na ocasião, necessitava ser devidamente testado. Uma outra característica importante da recuperação da frequência cardíaca é a capacidade dela de se relacionar com parâmetros clínicos, de predizer eventos clínicos. E, por conta disso, uma redução da recuperação tem sido associada a desfechos endpoints graves, como, por exemplo, mortalidade cardiovascular, doença cardiovascular, e também a gente tem uma redução da recuperação da frequência cardíaca na hipertensão arterial. Tá? Tal como demonstrado nesse estudo aqui, ó, que viu a curva de recuperação aqui mais lenta em indivíduos hipertensos em comparação a indivíduos normotensos. Essa recuperação mais lenta nos indivíduos hipertensos reflete uma redução da reativação vagal e da retirada simpática após exercício, mas os mecanismos que condicionam essa redução também não estavam bem esclarecidos. E aí a gente lembrou daqueles mecanismos, né? Será que aqueles mecanismos, então, ajudam a explicar essa resposta anormal da hipertensão? E na nossa revisão de literatura, o que a gente viu é que, de fato, os indivíduos hipertensos, eles apresentam respostas exageradas à manipulação do comando central, do mecanorreflexo, do metaborreflexo e da termorregulação, em condições não relacionadas à recuperação pós-exercício. A gente puxou isso de outras condições. Mas isso permitiu a gente hipotetizar que esses mecanismos também estariam com a sua ação exacerbada no período de recuperação, então explicando essa resposta de redução da reativação vagal, redução da retirada simpática, redução
da recuperação da frequência cardíaca nessa população. E foi isso que a gente investigou. Tá? Então, no doutorado, o objetivo do nosso estudo foi avaliar e comparar a influência dos mecanismos de controle cardiovascular, nomeadamente comando central, mecanorreflexo, metalorreflexo e termorregulação, sobre a recuperação da frequência cardíaca e seus determinantes autonômicos em normotensos e hipertensos. Para isso, a gente recrutou 48 sujeitos, desses 25 eram normotensos e 23 eram hipertensos nunca tratados, virgem de tratamento. A gente escolheu essa amostra para pegar um grupo que ainda não estava adequadamente controlado e com as medicações antihipertensivas atuando sobre essas vias que a gente queria avaliar. Então, acho que foi uma condição experimental importante para avaliar o nosso desfecho. Esses indivíduos realizavam 5 sessões randomizadas, tá? E cada sessão era composta por um período pré-exercício. Depois eles realizavam o exercício em ciclo ergômetro durante 30 minutos a 70% do valor espírito e depois 5 minutos de recuperação. Essa recuperação ela era realizada de maneira distinta em cada uma dessas sessões experimentais. Da seguinte forma: em uma sessão a gente fazia a recuperação inativa. Nessa sessão, o voluntário ficava parado, sem pedalar, durante toda a recuperação. Em uma outra sessão, a gente fazia a recuperação ativa. Nessa sessão, o voluntário ficava pedalando contra uma carga zero estabelecida pelo ergômetro, mas ele mantinha aquele padrão, aquela cadência que ele estava adotando durante o exercício. E é ele que fazia. Numa outra sessão, a gente realizava a recuperação passiva. E aqui vale a pena chamar a atenção que a gente sempre usava essa bicicleta de 2 lugares. Tá? E era justamente por conta dessa sessão. Porque nessa sessão, na recuperação, o voluntário mantinha o padrão de movimento, mas quem estava gerando a força motriz para esse movimento era um colega nosso que sentava no banco traseiro da bicicleta. Então, nessa sessão, o voluntário mantinha o padrão de movimento, mas não era ele que realizava. Não havia movimentação voluntária. Em uma outra sessão, a gente realizou recuperação com oclusão. Nessa sessão, o indivíduo ficava paradinho e a gente inflava um manguito de pressão que estava previamente posicionado na coxa desses indivíduos e deixava isso inflado com uma pressão suprassistólica, acima da pressão sistólica, durante toda a recuperação. Tá? Então, a gente aprisionava o fluxo sanguíneo dos membros inferiores desses indivíduos. Em uma outra sessão, a gente realizava a recuperação com resfriamento. Nessa sessão, o indivíduo ficava parado durante toda a recuperação e a gente ligava um ventilador bem grande na frente dele para ventilar ele. Então, vocês veem que é um protocolo meio professor Pardal, né? Então, tem várias condições aqui e eu vou explicar para vocês o porquê dessas condições posteriormente. Então, aqui, ó, os desfechos que a gente avaliou, né? Então, a gente coletou como variáveis principais do protocolo o eletrocardiograma, os movimentos respiratórios e a pressão arterial do dedo. Tudo isso era coletado continuamente, batimento a batimento, porque é uma condição para a gente fazer as avaliações autonômicas. Além disso, a gente também fez algumas outras avaliações para ter como controle das nossas sessões. Então, a gente avaliou concentração de lactato, a gente avaliou temperatura interna, a gente avaliava a temperatura interna utilizando uma pílula ingerível, que os indivíduos então ingeriam essa pílula antes da sessão, algumas horas antes da sessão, e ela emite temperatura. Então a gente garantia que essa pílula estava ali no sistema gastrointestinal, que é um bom indicador de temperatura interna da pessoa. Então a gente media a temperatura interna dessa pessoa por meio dessa pílula, do voluntário por meio da pílula. A gente também fez em alguns indivíduos a avaliação eletromiográfica da coxa, justamente para ver a questão do drive muscular nas sessões passiva, ativa e inativa. Mas vai fazer mais sentido à medida que eu for apresentando os resultados. Aqui a fotinha da nossa bicicleta, né, aquela bicicleta de 2 lugares, ela ficava acoplada no CompuTrainer, que é o rolo, né, que é um ergômetro móvel, que a gente consegue acoplar a bicicleta e ele vai fazer ali a aplicação de sobrecarga da bicicleta. E aqui a pedalada passiva, para vocês verem que
o negócio era sério mesmo, né? Aqui um colega nosso, pedalando passivamente durante a recuperação para o voluntário. A gente orientava o voluntário a deixar a perna mais livre possível, não nem ajudar e nem frear o movimento. Bom, então a partir dos dados eletrocardiográficos, a gente plotou a curva de recuperação, parecida com aquela que eu mostrei para vocês, característica exponencial, uma fase rápida e uma fase mais lenta. E a gente fez isso para calcular os índices de recuperação da frequência cardíaca. Então, a gente calculou os deltas de recuperação, né? Delta de 30 segundos, delta de 60 segundos e delta de 300 segundos. O que é o delta? O delta é o quanto que a minha frequência caiu após 30 segundos, 60 segundos e 300 segundos. Ele é calculado a partir da subtração da frequência cardíaca de 30, 60 e 300 pela frequência cardíaca obtida no final do exercício. A gente também faz alguns ajustes matemáticos na curva de recuperação, que são alguns métodos que também foram já propostos anteriormente. O índice que a gente calcula é o índice T30, que ele vai fazer um ajuste linear nos 30 primeiros segundos da curva de frequência cardíaca depois de transformação de log. E ele vai pegar o slope dessa regressão e vai fazer o inverso. Não precisam se apegar exatamente a tudo isso, mas a ideia é que é uma constante de tempo de curta duração, nos 30 segundos iniciais. Quanto maior a constante de tempo, mais lenta a recuperação. Quanto menor, mais rápida a recuperação nesses 30 segundos. E a gente também fez um ajuste exponencial na curva de recuperação da frequência cardíaca como um todo, né? Esse é um ajuste exponencial de primeira ordem, e aí o parâmetro que a gente retira desse ajuste exponencial é a constante de decaimento, constante de longa duração, ou HRR tal, que ele mede também uma constante de tempo de decaimento, mas na curva como um todo. Tá? Bom, os índices que estão azul, né, que são os que pegam 30 segundos ou 1 minuto pós-exercício, são índices que avaliam a recuperação da frequência cardíaca em sua fase rápida. Então, eles são bons índices para avaliar a reativação parasimpática. Enquanto que os índices que estão na cor vermelha, eles avaliam a recuperação da frequência cardíaca, sobretudo em sua fase lenta. Então, desta forma, são bons índices para avaliar a retirada simpática pós-exercício. A gente também avaliou a variabilidade da frequência cardíaca pós-exercício, tá? Que permite a gente ter mais insights sobre essa modulação do nome. A gente avaliou no domínio do tempo, com uma análise que a gente chama de time variable, que é um approach, que é uma abordagem para lidar com a não estacionalidade do sinal de recuperação imediatamente após o exercício. Então, a gente tem aqui a curva de recuperação, é exponencial também, mas subindo, né? Porque é o intervalo RR. Então, ele vai aumentando exponencialmente ao longo da recuperação. E essa abordagem, ela vai pegar o sinal e vai dividir em janelas de 30 segundos, e de 30 em 30 vai percorrer todo o sinal, e para cada 30 segundos ele vai calcular os índices de variabilidade. Então, a gente calcula o índice RMSSB, tá? Que é a raiz média quadrática da diferença entre intervalos RR sucessivos. Então, por pegar intervalos RR sucessivos, é um bom índice para a gente avaliar a modulação parasimpática. E o índice RMS, ele nada mais é do que a análise de resíduo a cada 30 segundos de um ajuste linear que a gente faz nessa curva de recuperação. Então, se ele faz análise de resíduo, ele pega uma variação global, uma variação em relação à média, e não batimento a batimento. E por pegar uma variação global, ele quantifica tanto modulação parasimpática, mas também tem um componente simpático nesse índice. Ok? Bom, esse é o slide mais importante da apresentação, que é o racional do estudo. Como que a gente testou as nossas hipóteses, né? Então, a ideia era comparar cada uma daquelas sessões de recuperações distintas que eu mostrei para vocês, 2 a 2, de forma a responder uma pergunta para cada uma dessas comparações. Então, para avaliar o papel do comando central sobre os nossos desfechos, a gente comparou a sessão de recuperação ativa com uma recuperação passiva. Tá? Sendo que a única diferença entre essas duas sessões é quanto à presença do movimento voluntário, da voluntariedade do movimento, ou seja, da ativação do comando central, que estava presente na recuperação ativa e ausente na recuperação passiva. Tirando essa diferença, os outros mecanismos
deveriam estar equilibrados entre essas sessões. Para avaliar o efeito do mecanorreflexo sobre o nosso desfecho, a gente comparou a recuperação passiva com a recuperação inativa, sendo que a única diferença entre essas duas sessões foi quanto à presença do movimento, ou seja, a ativação mecanorreflexa, que estava presente na recuperação passiva e ausente na recuperação inativa, e os outros mecanismos semelhantes entre essas duas sessões. Para avaliar o efeito do metamorreflexo, a gente comparou os nossos desfechos da recuperação oclusão com a recuperação inativa, sendo que a única diferença foi quanto ao aprisionamento ali do fluxo, ou seja, o aprisionamento do metabólito ali, ou seja, a ativação metamorreflexa que estava aumentada na seção oclusão e reduzida na seção inativa, os outros mecanismos, como vocês podem ver, semelhantes. E para avaliar o efeito da termorregulação, a gente comparou a recuperação inativa com a recuperação resfriamento, sendo que a única diferença entre essas duas foi quanto o estresse termorregulatório, que estava aumentado na seção inativa e reduzido por uma ajuda do ventilador, ele estava reduzido na seção resfriamento. Então, a termorregulação aumentada na ativa e reduzida na resfriamento. Tudo bem, gente? Ficou claro esse racional? Bom, então vamos aos resultados. Então, inicialmente, relembrando, né, a gente avaliou o efeito do comando central na recuperação da frequência cardíaca a partir da recuperação ativa quanto à passiva, né, movimento voluntário e movimento involuntário. Como eu falei para vocês, a gente colocou a eletromiografia em um subgrupo de indivíduos, né, e aqui a gente vê o período de recuperação, tá, recovery. Na recuperação ativa, a gente tem aqui drive muscular, drive neural para a musculatura. Já na recuperação passiva, a despeito do movimento, a gente não tinha aqui o drive. Então, a gente conseguiu, de fato, criar condições distintas de ativação do comando central. Tirando isso, a concentração de lactato e a temperatura interna, que era uma forma de controlar os outros mecanismos, de fato, estava semelhante entre essas duas sessões. Então, vamos aos resultados. Então, em relação ao efeito desse mecanismo sobre a recuperação da frequência cardíaca, a gente viu que a ativação do mecanorreflexo, independente do grupo, tá, ela foi capaz de atrasar a fase rápida da recuperação da frequência cardíaca. Tal como a gente observa aqui pelos maiores valores do ICT-30 na seção ativa em comparação à seção passiva. E também, tal como a gente vê aqui, pelos menores valores de delta de 30 segundos na seção ativa em comparação à seção passiva. Por outro lado, não teve diferença entre sessões na fase lenta. E também, como eu falei para vocês, os desfechos que a gente encontrou foram independentes do grupo. Então, a resposta ela foi semelhante entre os grupos. Tá? E também não houve diferenças na variabilidade da frequência cardíaca após exercício ou de demais variáveis. Então, o que a gente concluiu sobre a ativação do comando central sobre a recuperação foi que a ativação desse mecanismo reduz a recuperação da frequência cardíaca na fase rápida, tal como eu mostrei nesses dois índices, o que indica um papel importante na reativação parasimpática, né, que é quem contribui para a fase rápida. No entanto, os efeitos foram similares entre normotensos e hipertensos, o que nos indica que esse mecanismo não está exacerbado nos indivíduos hipertensos no período de recuperação após exercício. Para avaliar o efeito do mecanorreflexo na recuperação, a gente comparou a recuperação passiva com a inativa, né? Aqui tem movimento e aqui não, mas em um dos dois tem drive, né? Drive central, tal como a gente vê aqui pela eletromiografia semelhante entre essas duas sessões. Tirando isso também a concentração de lactato e a temperatura interna também semelhantes. Então, a única diferença era pela presença de movimento mesmo. Com relação aos efeitos do mecanorreflexo sobre a recuperação da frequência cardíaca, a gente viu que, independente do grupo, a ativação do mecanorreflexo ela retarda a fase rápida de recuperação, tal como demonstrado pela redução do delta de 30 segundos na seção passiva em comparação à seção inativa, e também pela redução do delta de 60 segundos na seção passiva em comparação à seção inativa.
Da mesma forma, independentemente do grupo, a ativação mecanorreflexa atrasa a fase lenta de recuperação da frequência cardíaca, tal como demonstrado pelos menores valores de delta de 300 segundos na sessão passiva em comparação à sessão inativa, e também maiores valores de constante de tempo de longa duração na sessão passiva em comparação à sessão inativa. Adicionalmente, apenas no grupo hipertenso, a ativação mecanorreflexa atrasou a recuperação rápida aqui, deflagrada pelo índice T30, tal como demonstrado pelos maiores valores da constante de tempo de curta duração nesses hipertensos na sessão passiva, em comparação aos normotensos da sessão passiva. Aqui a gente tem os dados de variabilidade da frequência cardíaca ao longo da recuperação. Então, como eu falei para vocês, a gente calculava isso de 30 em 30 segundos. Né? Aqui no painel superior, do lado esquerdo, reativação parasimpática, né, nos normotensos em cima e nos hipertensos embaixo. Do lado direito, retirada simpática, nos normotensos em cima e nos hipertensos embaixo. A curva que eu estou mostrando aqui para vocês é a curva da seção inativa, que é a nossa seção controle aqui na lógica dessa comparação. Tá? Então, vocês percebam aqui, ó, nos normotensos, um aumento, né, da reativação parasimpática, uma reativação progressiva ao longo do exercício, e uma retirada progressiva do simpático ao longo do exercício. Quando a gente ativa o mecanorreflexo nos normotensos, a gente não tem uma resposta aqui importante, não tem diferença. Então, a ativação do mecanorreflexo não atrasou os normotensos, nem a reativação parasimpática, nem a retirada simpática emitida pela variabilidade. Tá? Já nos hipertensos, olha que resultado interessante. A ativação mecanorreflexa na sessão passiva, ela deprimiu de maneira importante a reativação parasimpática e também a retirada simpática cardíaca. Então, parece que para o mecanorreflexo, os hipertensos eles têm uma resposta um pouquinho diferente dos normotensos. E foi isso que a gente concluiu, então, que a ativação mecanorreflexa é capaz de reduzir a recuperação da frequência cardíaca nas fases rápida e lenta, tá? Isso pelos dois grupos, demonstrando um papel importante desse mecanismo na reativação parasimpática e retirada simpática cardíaca. Mas, além disso, a gente viu também que houve um maior decréscimo da recuperação da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca, induzidos pela ativação mecanorreflexa nos hipertensos. Então, a resposta foi maior, mais exacerbada nos hipertensos, o que nos indica que esse mecanismo está exacerbado na recuperação nos indivíduos hipertensos e nos sugere que ele pode ajudar a explicar a redução da recuperação da frequência cardíaca na hipertensão arterial. Em relação aos efeitos agora do metaborreflexo sobre a recuperação da frequência cardíaca, a gente fez isso comparando então a recuperação oclusão com a recuperação inativa. Após o protocolo, a gente tirava uma gotinha de sangue da orelha dos indivíduos para dosar a concentração de lactato, e a gente viu que de fato essa concentração estava aumentada na sessão oclusão em comparação à sessão inativa. Por outro lado, a temperatura interna era similar, também não tinha movimento em nenhuma dessas duas sessões. Quanto aos efeitos principais, a ativação metaborreflexa sobre a recuperação da frequência cardíaca, a gente viu que a ativação desse mecanismo atrasa a recuperação da frequência cardíaca em sua fase rápida, em ambos os grupos, nesse caso. Tal como demonstrado pelos menores valores de delta de 60 segundos na sessão oclusão, em comparação à sessão inativa nos dois grupos. A gente viu também que a ativação do metaborreflexo, também nos dois grupos, atrasa a recuperação da frequência cardíaca na fase lenta, tal como demonstrado pelos menores valores de delta de 300 segundos na sessão oclusão, em comparação à sessão inativa. E, adicionalmente, essa redução da fase lenta, promovida pelo protocolo de ativação metaborreflexa, ainda foi mais evidente nos hipertensos, tal como demonstrado pelos menores valores de delta de 300 segundos nesse grupo, em comparação ao grupo normotenso nessa sessão de oclusão. Para a variabilidade da frequência cardíaca, então um slide similar ao anterior lá do mecânico, o que a gente viu? Então a gente tem um comportamento aqui de reativação parasimpática nos normotensos, né? E de retirada simpática nos normotensos. Quando a gente faz o protocolo de ativação metaborreflexa
Isso atrasa aqui um pouco dessa reativação parasimpática dos normotensos. No entanto, também não faz muita diferença para a retirada simpática, mas para os hipertensos, quando a gente faz a ativação desse mecanismo, a gente vê uma importante supressão aqui da reativação parasimpática e também uma importante supressão da retirada simpática pós-exercício. Então, novamente, parece que esse mecanismo ele está diferente entre hipertensos e normotensos. E o que a gente conclui, então, é que a ativação metaborreflexa, ela reduziu a recuperação da frequência cardíaca nas fases rápida e lenta e reduziu também a variabilidade da frequência cardíaca, demonstrando um papel importante desse mecanismo na reativação parasimpática e retirada simpática cardíaca, e que a queda da recuperação da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca induzidos pela ativação metaborreflexa foi maior nos hipertensos, o que nos indica que esse mecanismo também está exacerbado na recuperação nos hipertensos e nos sugere que ele pode também ajudar a explicar a redução da recuperação da frequência cardíaca classicamente reportada nessa população. Por fim, a termorregulação. O efeito da termorregulação na recuperação da frequência cardíaca foi avaliado a partir de comparações da recuperação inativa com a recuperação de resfriamento. A gente mediu também, como eu falei para vocês, a temperatura interna desses indivíduos ao final do protocolo e a gente viu que ela estava um pouquinho mais baixa na recuperação que a gente resfriou eles, em comparação à recuperação que a gente não resfriou. O que também nos indica que a gente conseguiu criar condições distintas de estresse termorregulatório entre essas sessões. Em relação aos resultados do efeito da termorregulação na recuperação da frequência cardíaca, a gente viu que a ativação desse mecanismo atrasou a recuperação da frequência cardíaca na sua fase rápida, tal como demonstrado pelos maiores valores de T30 na sessão inativa, em comparação à sessão resfriamento, e também reduziu a recuperação da frequência cardíaca na fase lenta, tal como demonstrado pelos menores valores de delta de 300 segundos na sessão com recuperação inativa, em comparação à sessão com resfriamento. Esses resultados aconteceram em ambos os grupos, então a gente não teve aqui diferença entre hipertensos e normotensos para esse mecanismo. Para a variabilidade da frequência cardíaca, o que a gente encontrou, então aqui a gente tem o resfriamento, né, o comportamento de reativação parasimpática e retirada simpática nos normotensos e nos hipertensos. E aí, no caso agora, a nossa sessão inativa era a sessão que a gente ativou o mecanismo estava mais ativado. E a gente viu que, de fato, quando o mecanismo de termorregulação está mais ativado, eu tenho aqui uma depressão tanto da reativação parasimpática quanto da retirada simpática, tanto nos normotensos quanto nos hipertensos. Também não havendo diferenças entre normotensos e hipertensos nesse comportamento. E a gente conclui que a ativação então, da termorregulação, ela reduz a recuperação da frequência cardíaca nas fases rápida e lenta e reduz a variabilidade da frequência cardíaca, o que demonstra um papel importante na reativação parasimpática e retirada simpática cardíaca. No entanto, os efeitos foram similares entre normotensos e hipertensos, o que nos demonstra que esse mecanismo não está exacerbado nos indivíduos hipertensos no período de recuperação. Tá? Então, sumarizando o que a gente encontrou no doutorado, foi que todos aqueles mecanismos que a gente elencou, de alguma forma, participam, regulam a recuperação da frequência cardíaca. Da seguinte forma, então, a ativação do comando central, do mecanorreflexo, do metaborreflexo e da termorregulação atrasam a reativação vagal e, dessa forma, diminuem a fase rápida da recuperação da frequência cardíaca. Adicionalmente, a ativação do mecanorreflexo, do metaborreflexo e da termorregulação reduzem a retirada simpática, atrasando a recuperação da frequência cardíaca em sua fase limpa. Tá? Isso nos indivíduos como um todo. Né? Agora, especificamente nos hipertensos, a gente viu que uma resposta exacerbada às ativações do mecanorreflexo e do metaborreflexo atrasou tanto a retirada simpática quanto a reativação parasimpática, atrasando, de uma forma geral, a recuperação da frequência cardíaca desses indivíduos.
Então foi isso que a gente encontrou no doutorado. Tá? Eu trouxe agora para o final da minha apresentação um pouquinho do que a gente investigou no doutorado de sanduíche, porque também permeia essa discussão, sobretudo em relação a esse mecanismo aqui, da termorregulação. Como esse mecanismo afeta a recuperação autonômica cardíaca. E aqui a gente teve a condição, então, como a professora Patrícia falou, eu passei um período em Lívia, na John Hopkins University, e aí a gente teve condição, por conta dessa parceria, de executar um protocolo de termorregulação um pouquinho mais controlado, um pouquinho mais sofisticado. E como que era esse protocolo? Então vê esse indivíduo aqui deitado, está vendo que tem um terno preto aqui fechado na parte superior? Na verdade, ele percorre todo o corpo, ele também está na parte inferior, por baixo dessa calça aqui. Esse é um terno de aquecimento passivo. Como que funciona esse terno? Um terno de neoprene, estou falando terno, que eles chamam de suco, mas enfim, é uma roupa de neoprene que fica bem aderida ao corpo do indivíduo. A gente só deixa aberto aqui, ou exposto o rosto, a cabeça e o antebraço, mas por conta das medidas também. E nesse terno, nessa roupa, passa diversas mangueirinhas ali internas com água, e a gente consegue regular a temperatura dessa água. Então a gente tem um sistema lá que a gente seta a temperatura da água que a gente quer, a gente colocou 48 graus, tá? E a gente deixou essa água a 48 graus passando pelo corpo do indivíduo, ou pela pele do indivíduo, durante um período ali de repouso. Então, literalmente, ou figurativamente, o que a gente fazia era cozinhar esse indivíduo aqui por 1 hora. E tinha que ser por 1 hora. Na verdade, a nossa meta era aumentar 1 grau Celsius a temperatura interna do indivíduo. Só que não é fácil, porque o corpo ele luta, por conta da termorregulação mesmo, ele luta contra esse aumento. Então, por isso que a gente tinha que deixar só exposto o rosto, né, e uma partezinha do corpo, para tentar aumentar o mais rápido possível, porque a gente não queria deixar o indivíduo ali eternamente cozinhando. Tá? Na verdade, a gente cobria ele, deixava realmente só exposto o antebraço, tentava de fato imprimir o estresse termorregulatório mais rápido. Tá? Mas geralmente demorava 1 hora mesmo. E aí a gente tinha no nosso setup a avaliação de alguns desfechos, tanto termorregulatórios quanto cardiovasculares. Então, a gente avaliava também ECG, a pressão arterial na ponta do dedo, batimento a batimento, tudo isso, né? Avaliava a temperatura interna por meio da ingestão da pílula, da mesma pílula que eu falei para vocês. Avaliava a temperatura também cutânea ao longo do corpo. Na verdade, a gente colocava esses eletrodos que medem a temperatura local, né? Então, como eles estavam aderidos na pele, ao longo do corpo, eles avaliavam a temperatura da pele. E também o fluxo sanguíneo cutâneo, por meio desse Doppler por laser, que ficava aderido aqui no antebraço do sujeito. Ok? E aí a gente então tem um impacto aqui, os desfechos termorregulatórios e cardiovasculares. Então o indivíduo ficava lá, deitadinho, esquentando, e na hora que ele atingia 1 grau Celsius acima da temperatura basal, a gente levava ele para um exercício de curta duração, porque a gente não queria aumentar mais ainda a temperatura. Só voltando um pouquinho, aqui tinha um dia que a gente esquentava e um dia que a gente não esquentava, né? Tinha um dia controle, e aí nos 2 dias a gente vinha para o exercício em condições bem diferentes de estresse termorregulatório. Tá? E depois eles ficavam em recuperação ativa, porque não dava para ser parada, porque tinha uma hipotensão absurda no protocolo, então eles ficavam em recuperação ativa, pedalando ali nas 2 condições. E a gente viu que, de fato, o protocolo foi capaz de causar um impacto termorregulatório importante. Então, aqui de preto, a gente tem o dia que a gente esquentou os caras, né? E aí a gente viu que, durante o exercício, ao longo da recuperação, de fato, a temperatura interna do indivíduo estava mais alta, a temperatura da pele também muito mais alta nessa sessão, e fruto desse estresse térmico, a gente tem, então, um aumento do fluxo cutâneo, né, para lidar com esse aumento de temperatura. Então, aqui é o fluxo cutâneo desses indivíduos maior na sessão que a gente aqueceu, bem maior, e também a condutância vascular cutânea, também muito maior nessa sessão que a gente aqueceu o cara. Vamos para os desfechos, né? Então, aqui a recuperação da frequência cardíaca.
Durante o exercício, aqui é um dado de frequência cardíaca mesmo ao longo da recuperação, 10 minutos de recuperação. Durante o exercício, essa frequência estava igualzinha. Por quê? Porque a gente equilibrou. A frequência cardíaca estava pareada entre as sessões. Mas na hora que a gente ia para a recuperação, percebam como é bem mais lenta a recuperação da frequência cardíaca na sessão que a gente estressou os caras, que a gente deu o estresse térmico para os caras. Tá? Isso se reflete também quando a gente calcula aqueles índices, né? Então, o delta de 60 segundos mais baixo na sessão de aquecimento, a constante de tempo de curta duração mais alta na sessão de aquecimento, o delta de 300 segundos mais baixo na sessão de aquecimento, e aqui também uma forte tendência da constante de longa duração mais alta. Então, demonstrando que, de fato, o protocolo, ou esquentar as pessoas, o estresse térmico, atrasa a recuperação da frequência cardíaca. Para a variabilidade da frequência cardíaca, o resultado é semelhante. Ó. E aqui foi bastante interessante. Esse é um índice aqui vagal, né, que eu falei para vocês. Quando eu estou numa condição neutra, ele vai ter aqui a reativação vagal ao longo da recuperação. Agora, quando eu faço o estresse térmico, ela praticamente suprime, ó, uma linha reta. Não tem diferença dessa janela última aqui para a primeira. Então, você tem uma supressão importante da reativação parasimpática. Para a retirada simpática, você tem aqui o comportamento esperado, né, na condição neutra, e você tem também um atraso aqui importante quando você faz o aquecimento. Por fim, a relação entre esses desfechos também parece ser bastante linear. E aqui é o que a gente mostra. O quanto que o nosso protocolo de aquecer os casos aumentou a temperatura, nesse caso aqui na recuperação, e o quanto que ele atrasou a recuperação da frequência cardíaca. E vocês percebem que quanto mais ele aumenta a temperatura, mais atrasa a recuperação de frequência cardíaca. A mesma coisa, quanto mais eu aumento a temperatura da pele, como protocolo, mais eu atraso a recuperação da frequência cardíaca. Quanto mais eu aumento no fluxo sanguíneo na pele, mais eu atraso a recuperação da frequência cardíaca. E quanto mais eu aumento a condutância vascular na pele, mais eu atraso a recuperação da frequência cardíaca. O que nos demonstra, então, que de fato há uma conversa entre a termorregulação e o controle cardiovascular. E essa é uma hipótese, esse é um modelo de estudo que foi pouco estudado. Na verdade, o mecânico, o metaborreflexo, o comando central, eles são bem estudados para as respostas cardiovasculares. Já a termorregulação é muito pouco. O centro termorregulatório do sistema nervoso central está no hipotálamo. Tá? E os estudos eles têm demonstrado que quando você faz a ativação das áreas termorregulatórias do hipotálamo, você tem uma resposta nas áreas bulbares do controle cardiovascular. Então parece que tem vias aí do hipotálamo para o sistema, para o centro de controle cardiovascular. Tá? E foi um pouquinho disso que a gente viu. Quando a gente esquenta os caras, você tem a resposta autonômica. Então você tem aí um drive vagal e simpático que ele é regulado pelo controle termorregulatório. Esse tema, como eu falei para vocês, é um tema legal, é um tema que foi pouco estudado. Esses dados que eu mostrei do doutorado de sanduíche, ou parte deles, a gente publicou agora recentemente, então quem tiver interesse pode acessar. Tá? Em relação a outras informações, né, para quem tiver interesse em recuperação de frequência cardíaca, nesses mecanismos, a gente também publicou já um artigo com os dados do doutorado, no Journal of Physiology. A revisão que eu falei para vocês, que tinha um modelo, né, esse nosso modelo da participação dos mecanismos na recuperação, está lá também publicado. E para quem tiver interesse de uma leitura um pouquinho mais extensa, mas mais detalhada, mais explicada, incluindo o nosso protocolo, tem lá também no site da USP, da Tese USP, a tese de doutorado. Outra informação que eu queria trazer para vocês é um software que a gente desenvolveu recentemente para avaliar essas recuperações, esses índices não estacionários, né? Porque até antigamente, a gente fazia tudo via programa no MATLAB. Aí esse meu colega, o Renan, ele transformou isso num programa de computadores, que pode ser baixado gratuitamente aqui nesse site. Depois, quem quiser, me manda um e-mail. O e-mail está no slide posterior, que eu mando o link, porque é um link meio estranho para copiar, né? Ou quem quiser também fotografar, fica à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer, então, meus colegas do LARRAM. Sem eles, tudo que eu apresentei aqui não teria sido possível. Né? E também agradecer a presença de todos vocês. Eu deixei aqui no e-mail, no meu Twitter, eu uso bastante Twitter para coisas acadêmicas.
E quem quiser adicionar, fique à vontade. Quem quiser mandar um e-mail, eu vou ficar feliz em responder. Tá bom? Muito obrigado. Eu fico agora aberto a perguntas, à discussão. Pessoal, então, a palestra do Thiago agora está aberta a perguntas. E convido a todos para que participem. Iniciem perguntas. Sim, se você pudesse apresentar, eu agradeço, tá? Tá todo mundo. Obrigada. Bom dia, professor. Obrigado. Meu nome é Khaled. Professor, eu fiquei com uma dúvida na parte da oclusão. Então, são duas perguntas. A primeira pergunta, qual foi o percentual da compressão? E a segunda, a respeito aí da retirada simpática, né, para hipertenso. Demorou mais na fase rápida e lenta, né? Foi isso. E isso pode ser indicativo da resistência periférica, problema na perfusão, ou justamente a manutenção, simplesmente manutenção da frequência cardíaca manter alta para remover os metabólitos. O que seria atrelado disso? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Khaled. Respondendo a sua primeira pergunta, a gente media a pressão no final do exercício, a pressão arterial, e aí a gente colocava uma pressão no manguito a 50 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica do exercício, para garantir a oclusão total, tá? E mantinha assim durante toda a recuperação. A segunda pergunta em relação ao porquê do metalorreflexo ter promovido aquelas respostas. Olha, a atuação metalorreflexa, então, a ativação metalorreflexa, ela informa quando eu ativo o metalorreflexo para as minhas, isso é uma referência para minhas vias de controle cardiovascular, para minhas áreas centrais do sistema nervoso central de controle cardiovascular, e dali dá o disparo para aumentar o simpático ou o parasimpático. Então, toda essa via aqui eu posso ter problema no hipertenso. Então, ao sentir o metabólito, ele responde com maior retirada, com menor retirada do simpático, como você falou, ou com menor reativação vagal, né? Agora, o que no hipertenso está ocasionando isso, é difícil a gente saber. Os estudos mostram que áreas centrais do simpático, como o vento lateral rostral, por exemplo, eles estão hiperativados nos indivíduos hipertensos. Então, se você tem um drive aferente ali, formando essas áreas simpáticas que eu tenho que aumentar simpático, e essas áreas estão hiperativadas, pode ser que a resposta efetora de aumento simpático também esteja aumentada em função dessa hiperatividade mesmo dessas áreas centrais. Mas a gente não mediu isso, né? Também, novamente, a gente pega da literatura. Eles, de fato, têm problemas de perfusão tecidual, eles têm rarefação capilar, eles têm vasoconstrição, né? Isso ativa o metalorreflexo, mas, gente, não era isso, esse não era o nosso desfecho em si, era mais a frequência cardíaca. Aqui é a professora Urbana. Oi, Thiago, parabéns de novo pelo trabalho. Eu queria perguntar para você assim, a sua visão em relação ao mecano e o metalorreflexo. Então, quando você fez a ativação isolada desses mecanismos de controle cardiovascular, a sua resposta de frequência cardíaca na recuperação foi menor no hipertenso, né? Então, você está chamando do mecanismo mecano e metábo exacerbados. Não sei se eu já fiz essa pergunta na sua tese, mas você não diria que a sensibilidade desses mecanismos está prejudicada no hipertenso? Não sei se é uma questão somente de nomenclatura, mas na realidade eu diria assim, essa sensibilidade não está ajustada no hipertenso, enquanto o normotenso tem aquela resposta, aquele delta de frequência de recuperação, o hipertenso ele não consegue, ele tem essa disfunção, vamos dizer assim, autonômica. Mas isso é uma questão mais de nomenclatura mesmo, talvez de como
como chamar essa participação mecano e metaborreflexa. E eu teria uma segunda pergunta também, mais uma curiosidade, que a gente tem visto em vários estudos de frequência de recuperação, que é utilizado o primeiro minuto e o segundo minuto. Você utiliza os 300 segundos, né? 5 minutos de recuperação e não o segundo minuto. Podia falar por que não utilizou o segundo minuto, ou se você analisou eventualmente, porque são os 2 principais minutos que são associados a prognóstico, né? A utilização da medida como prognóstico. Tá. Mas, mais uma vez, parabéns pelo árduo trabalho, né? Que já falei isso na sua tese. Obrigado pela pergunta, professora. Acho que vou começar pela segunda, que ela é mais fácil. A gente evita o segundo minuto porque ele está ali no meio do que a gente considera a transição entre uma fase e a outra. Então, fisiologicamente, utilizando essa premissa nossa das fases, esse nosso conceito, ficaria difícil a gente ter algum insight em relação à participação do simpático e do parasimpático. É por isso, basicamente. O delta de 5 minutos, embora tenha menos dados com implicação prognóstica, a gente também tem estudos com implicação prognóstica do delta de 5 minutos. Então, de fato, o primeiro minuto é o que tem mais, o segundo minuto a gente tem algumas coisas, mas a gente também tem os 5 minutos. Então, por conta dessas duas coisas, a gente sempre corta essa meiuca aí e pega o inicinho e já lá mais para o final. Tá? Bom, a primeira pergunta de fato, esse parece que é uma divergência, né? O que eu considero uma maior sensibilidade é o seguinte: para o mesmo estímulo, eu respondo mais no grupo A em comparação ao grupo B, eu vou esse para o mesmo estímulo, então esse mecanismo que sente o estímulo, ele está mais sensível no grupo A em comparação ao grupo B. Vindo aqui para o meu, é o seguinte: eu tinha a recuperação, oclusão inativa, tá, vamos para cá. Eu tinha, tá dando para ver aqui esse? Eu tinha aqui o meu delta, quanto que a minha frequência cardíaca caiu nos normotensos na minha sessão normal e na sessão da controle, né, e na sessão que eu ativei o mecanismo. Então eu tenho esse efeito aqui, de redução da minha recuperação da frequência cardíaca associado à ativação do mecanismo. Já nos hipertensos, eu tinha essa resposta aqui na sessão controle e encontrei essa resposta quando eu ativei o mecanismo. Então eu tive essa redução aqui quando eu ativei na recuperação de frequência cardíaca, quando eu ativei o metaborreflexo dos hipertensos. Então, para o mesmo estímulo, até porque a concentração de lactato nos dois grupos era igual nas sessões, então, para o mesmo estímulo ali do metabólico, eu tive um maior atraso, uma maior resposta depressora aqui, da recuperação da frequência cardíaca, no hipertenso, em comparação ao normotenso. A mesma coisa para a variabilidade. Né? Eu tenho aqui nos normotensos a resposta normal, né? E aí quando eu ativo o metaborreflexo, eu tenho aqui uma depressão, né? A gente tem aqui uma depressão. Mas quando a gente faz nos hipertensos, eu tenho aqui a resposta normal, eu tenho uma depressão, né? A gente pode concluir depressão como esse espaço aqui, se eu quisesse rachurar, eu poderia chamar de um efeito do metaborreflexo. Eu tenho uma depressão maior nos indivíduos hipertensos. Então, por ter uma depressão maior, e aqui a resposta que a gente está vendo é justamente essa depressão, a gente sempre entendeu que é uma sensibilidade maior. Mas, para não ficar usando esse termo, que a gente tem usado mais a resposta foi exacerbada, ou seja, essa resposta de depressão está maior nos hipertensos do que nos normotensos. Agora, a sensibilidade, talvez de fato a questão conceitual aí não seja talvez a melhor palavra, né? Mas, enfim, é o que eu entendo dos resultados. Mais alguma pergunta? Alguém tem? Tiago, posso fazer uma? Pode.
Você poderia deixar claro para o pessoal, né? Muitos aqui são alunos de graduação, se você pudesse falar em poucas palavras quais são as implicações do seu estudo e eles como profissionais aí trabalhando com pessoas normotensas, hipertensas ou que tenham qualquer outro fator de risco, qual é a mensagem que você deixa? Tá. Eu acho, ou me parece, primeiro que a recuperação é um instrumento interessante da gente usar, porque ela é de fácil obtenção. A gente consegue calcular, por exemplo, aqueles deltas todos, simplesmente palpando aqui a frequência cardíaca radial. Né? A gente pega lá no pico do exercício, depois de 30 segundos a gente pega, depois de 60 segundos, isso prediz risco. Então, para vocês que trabalham na prática, se o indivíduo recupera menos do que 12 batimentos no primeiro minuto pós-exercício, tá? Ele fazendo a recuperação ativa mesmo, ele se movimentando na recuperação. Se a recuperação dele for menor do que 12 batimentos, isso indica um risco aumentado para a mortalidade, para desfechos cardiovasculares e tudo mais. Tá? Então é fácil de medir, informa em termos prognósticos. Então acho que a gente pode aderir a essa medida na nossa prática profissional. Em relação aos achados especificamente, então a gente tem dois mecanismos ali. Então, hipertensos têm a recuperação mais lenta, isso a gente já sabia, e que me parece que tem dois mecanismos ali que estão participando mais dessa resposta anormal dos hipertensos, né? E os dois mecanismos com origem muscular, né? Então, me parece, talvez, enfim, que exercícios que você tem ali, todo exercício físico, na verdade, né? Movimentação da musculatura, exercício passivo mesmo, exercício ativo, exercício de alta intensidade, enfim. Lógico que, de acordo com a população, a gente vai controlar isso mais ou menos, mas, eventualmente, a gente precisa testar isso. Ele vai conseguir melhorar esses mecanismos. Tem trabalho da professora Urbana mostrando que exercício físico melhora esses mecanismos, e pode ser que isso também traga uma melhora da recuperação, diminuindo a disfunção autonômica desses indivíduos e diminuindo o risco deles. Tem mais uma pergunta aqui, Tiago, parabéns, meu nome é Fabiana. E eu tenho uma questão que, assim, talvez seja simplória, mas eu gostaria de saber, diante dos seus resultados, o que você acha que todas as intervenções que você fez durante o repouso, elas geram essas alterações nos hipertensos, ou a resposta central gera isso? Porque talvez seja uma desregulação central, em nível cortical ou subcortical, que gere isso, e você tem essa resposta periférica. E algumas vezes a gente relatar que não teve relação central, do comando central, talvez seja bastante simplório para uns resultados tão complexos como esse, porque você comparou inativo com passivo. Aliás, acho que foi o ativo com passivo, não sei. Isso, ativo com passivo. Talvez você comparar o inativo com o totalmente inativo, porque de todo jeito o passivo tem preferência, né? Sensorial. Então... Eu acho também que falar que não tem, não sei se eu falei isso, vamos corrigir, que não tem implicação central na hipertensão. Se eu falei isso, não quis falar, tá? E o nosso protocolo, de fato, de controle de comando central é limitado, né? E o conceito de comando central para as respostas cardiovasculares, ele é limitado, porque ele usa esse tipo de protocolo. A gente não inventou o protocolo. Ele usa isso e conclui baseado nisso. Mas o conceito é limitado, porque ele fala assim, áreas superiores do cérebro, áreas suprabulbares, mas a gente tem uma série de áreas, componentes afetivos, cognitivos, componentes motores, áreas motoras, premotoras. Sim, é limitado, meu trabalho é limitado por conta dessa limitação da área, e se eu falei que não há nenhum problema central, eu estou errado, porque há, né, modelos experimentais têm demonstrado isso e tal, é que no meu protocolo, como eu só medi lá no final, no desfecho, né, na frequência cardíaca, eu só consigo inferir a partir do que eu medi. Né? Eu vi que quando eu ativo o periférico, eu tenho uma resposta diferente. Quando eu ativo o central, a despeito da limitação do protocolo, eu não tive. Tá? Mas eu concordo com você. Eu acho que é um campo para investigação muito importante. Tem alguns trabalhos da professora Misetti também, utilizando áreas hipotalâmicas e essa relação das áreas hipotalâmicas, que são suprabulbares, né? E áreas bulbares, né? Nessa regulação cardiovascular. Tem um monte de coisa, citocina, vasopressina, tudo isso ativo. É um campo inexplorado, de fato. Professor,
mais uma pergunta. Você falou a respeito dessa parte da conclusão, da frequência cardíaca, por exemplo, na menor que 12 batidas por minuto, menor que 12 batimentos, no primeiro minuto. Mas isso está relacionado ao quê? Intensidades máximas, supramáximas, intensidades moderadas e como que a gente pode... Porque tem o parâmetro do primeiro, segundo e terceiro minuto, né? Em relação ao aumento ou à queda. Isso é classicamente o protocolo da clínica de Cleveland. Foram os primeiros estudos que mostraram esse desfecho, que a recuperação ela prediz desfechos, tá? Normalmente é teste máximo com recuperação ativa. Mas a gente tem ponto de corte também para submáximo e para recuperação parada. Então, nesse estudo de revisão aqui, além de apresentar aquele modelo que eu falei para vocês, a gente revisou esses protocolos, tá? Os protocolos que mostram associação com mortalidade, doenças cardiovasculares. E aí tem lá no final uma tabela que a gente lista todos os estudos até aquela época que mostrava que a recuperação da frequência cardíaca prediz mortalidade. E aí a gente tem os pontos de corte, os riscos relativos, as populações, os protocolos dos estudos. Então é só buscar, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que agora está todo mundo com fome, né? Bom, vamos agradecer então ao Thiago, acho que foi muito, muito legal. Olha que orgulho, né? É prata da nossa casa. E deixa eu entregar para ele aqui o diploma. Pega aí, Cláudia. Um pouquinho desastrado. Bom, obrigado a todos e só mandar e-mail se precisar. Obrigada pela presença, pessoal. Daqui a 15 dias a gente volta com um dos nossos convidados, é um egresso do nosso programa internacional. Ele vem de Moçambique para mostrar o trabalho dele para vocês. Também em comemoração aos 40 anos, que ele fez doutorado aqui e hoje ele é professor lá na Universidade Pedagógica de Moçambique. Bom? Obrigada. Eu espero vocês daqui a 15 dias.